Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite, noite abençoada, dia 15 de janeiro de 2025, irmãos. Aqui quem fala é o pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e mais uma vez nós estamos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra. Hoje, excepcionalmente nessa quarta, né? Ontem tivemos um problema no computador, mas hoje, graças a Deus, Deus proveu aí a vitória e nós vamos dar início aqui a mais um estudo bíblico da palavra, irmãos. Que Deus possa estar abençoando todos que já estão entrando aí na live, amém? Que Deus possa estar abençoando todos. Antes de darmos início aqui mais essa lição, vamos aqui fazer uma breve oração e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, te agradecemos, te louvamos e te exaltamos nessa noite de hoje, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender mais da Tua palavra, da Sua poderosa palavra que nos salva, que nos cura, que nos liberta e que nos abençoa, meu Deus. Que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas nessa noite de hoje. Que todo impedimento caia por terra na noite de hoje, Pai, e que a vontade do Senhor prevaleça, e assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Amém, irmãos, glória a Deus. Mais um estudo bíblico da palavra do Senhor, e nós já vamos aqui, sem perda de tempo, colocar na lição dessa noite de hoje.
colocando aí na sua tela. Texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19, que diz: Pelo que julgo, não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Daqui a pouco vamos aprender o que significa gentios. Quem são os gentios? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Vamos aqui para a verdade prática. Verdade prática diz: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Isso aí já é importante, viu? Isso aí já é muito importante, né, da gente entender, irmãos. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal. E o cristianismo é uma religião que prega isso, né, que vive isso. Um relacionamento pessoal com o Criador. E não é um conjunto de regras. Glória a Deus. Está sem áudio? Jesuíno falou aí que está sem áudio. Está sem áudio ainda, Jesuíno? Me fala aí. Que aqui pra mim tá normal. Estamos com outro computador aqui, né, irmãos? Qualquer coisa, os irmãos nos alertam aí. Aqui pra mim tá normal. Os irmãos vão falando aí se tá com áudio, se tá sem áudio. Se tá aí minha família, né? Deus já abençoe aí minha família grandemente. Os jovens já apareceram aí, né? Nosso levita Jesuíno, nossa irmã Maria Alice, minha prima Júlia está aí também. Glória a Deus. Então que Deus abençoe todos que forem entrando aí, né? Hoje não é o dia habitual do estudo, mas eu creio que os irmãos aí vão poder estar entrando aí em nome de Jesus. Está normal, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Então o cristianismo, irmãos, é uma religião que ensina e que vive, não somente ensina, mas vive um relacionamento pessoal com o Criador. O cristianismo, o evangelho, ele não é um conjunto de regras e ritos. Rituais, um ritual, né? E regras existem também. Só que o cristianismo não está fundamentado nisso, nem regras. O cristianismo está fundamentado no relacionamento. As regras fazem parte por quê, irmãos? Porque aonde não existe regra, né, vira bagunça. Aonde não existe regra, a coisa desanda. Então as regras é só uma questão de organização. Só que o evangelho ensina relacionamentos. Nós não estamos presos a um conjunto de regras. Nós estamos sim num relacionamento pessoal e íntimo com o Criador. É isso que baseia o evangelho, é isso que baseia o cristianismo. Se não, seria ali só algo em vão, né, irmão? Só cumprir regra, né? Seria algo ali terreno. O cristianismo é muito mais do que isso. Diaconisa Daniele tá aí também, né? Deus abençoe Diaconisa e toda a família também, em nome de Jesus. Então nós vamos aqui para a leitura bíblica, muito importante os irmãos estarem lendo. Só não vamos ler aqui, né? Porque senão o tempo aqui, né, irmãos, é curto. Então os irmãos leiam em casa, espero que já tenham lido, para todos ficarem inteirados, né, com a lição de hoje. Leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 9 e versículo 14. Vamos para a apresentação, quais os objetivos dessa lição? Pera aí que eu não tinha colocado aqui não a leitura, né? Pera aí, não tinha colocado a leitura em classe aqui, deixa eu colocar aqui na tela. Tá aí, Gálatas 2, versículo 1 ao 9 e versículo 14. Amém, louvado é o nome do Senhor. Então vamos aqui para a apresentação da lição, que tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo objetivo, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E objetivo número 3, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Então o foco principal dessa lição, sabe o que é? É mostrar, nós estamos estudando sobre heresias. E no começo ali da igreja primitiva, assim quando surgiu a igreja primitiva, os primeiros cristãos vieram do judaísmo. Então nós vamos mostrar o perigo do judaísmo, né? O perigo das práticas judaicas no meio do povo cristão. Nós não fomos chamados, irmãos, para adotar as práticas judaicas. Nós fomos chamados como cristãos para adotar uma nova lei. Essa lei é uma lei espiritual.
Essa lei não se baseia só em ordenanças rituais, né? Ordenanças ali da cultura judaica, não. Essa lei, ela se baseia no relacionamento com Deus, não em rituais judaicos. O cristão não deve adotar as práticas judaicas. Então, assim, quando a igreja primitiva surgiu do judaísmo, a cultura judaica ainda estava ali bastante forte nos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos não eram todos judeus. Muitos gentios também se converteram ao cristianismo. Daqui a pouco nós vamos aprender o que é ser gentio. Então, muitos gentios se converteram ao cristianismo e ali havia o perigo dos judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que queriam que os primeiros cristãos adotassem as práticas dos judeus. Amém? Creio que já deu para entender, e à medida que nós formos aprofundando aqui na lição, os irmãos vão aprender mais ainda. Então, aqueles que pregavam que os cristãos tinham que adotar a prática judaizante, aqueles que pregavam isso, estavam pregando uma heresia naquela época. Aí você pode me perguntar: Pastor William, mas isso foi naquela época. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia não existe mais judaizantes. Aí é que você se engana, e daqui a pouco nós vamos... Ixi, o microfone caiu aqui, irmãos. Misericórdia. Então, irmãos, daqui a pouco nós vamos aprender que isso ainda existe nos dias atuais. Amém? Os judaizantes e muitas igrejas que ainda praticam rituais judaicos. Nós vamos ver que isso não faz parte do cristianismo. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos aqui avançando para a introdução. A introdução já está aí na sua tela também. A igreja herdou, olha só que importante, preste atenção. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade, o quê? Judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Então, irmãos, Diaconisa Osmarina, Deus abençoe Diaconisa e toda a família em nome de Jesus. Então, irmãos, o que acontece? Paulo, num determinado momento da sua missão, do seu chamado, ele voltou a Jerusalém. E ali teve um debate. Ali eles se reuniram e teve um debate. O objetivo desse debate era mostrar o limite entre o judaísmo e o cristianismo. Judaísmo é diferente do cristianismo. Judaísmo era aquele praticado no Antigo Testamento pelos judeus, irmãos, que foram ali o primeiro povo, né, chamado por Deus, a nação de Israel, a nação judaica. Amém? Eles praticavam o judaísmo. Cristianismo veio surgir depois que Cristo veio sobre essa terra, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, Cristo foi aos céus. Com isso, no dia de Pentecostes surgiu a igreja primitiva. E aí, irmãos, com o passar do tempo, aqueles que se converteram a Jesus, eles começaram a ser chamados de cristão. Por isso, cristianismo. Amém? Então, judaísmo, diferente de cristianismo. O cristianismo não deve adotar as práticas do judaísmo. O judaísmo tinha toda ali uma cultura, tinha todo ali um contexto. O cristianismo, ele é a igreja. Glória a Deus. Existem os judeus e existem os gentios. Pastor William, quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Ou seja, eu e você também somos gentios. Amém? Todos aqueles que não são judeus. Só que os judeus, os gentios, que não faziam parte ali da nação de Israel, que se convertem a Jesus, juntamente com os judeus, gregos, todos se tornam um só povo, que é o povo de Deus. Já não há mais barreiras, irmãos, que separam o judeu do grego, dos gentios, não. Todos formam um só povo, que é o povo de Deus, o povo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Amém?
É claro que hoje em dia ainda existem os judeus, têm as suas culturas, as suas práticas, e nós vamos aprender que eles podem continuar com as suas práticas. Mas os cristãos não devem adotar as práticas judaicas. Glória a Deus, vamos lá, vamos avançar aqui e cada vez mais nós vamos entender melhor essa lição. Perdão, irmãos, fez um barulho aqui na mesa. Vamos lá, tópico 1. Tópico 1, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subtópico 1, subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas 2, versículo 1 e 2, está esse texto. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Sempre bom lembrar, né, que na revista aqui nós fazemos um resumo, na lição aqui, né, nós fazemos um resumo da revista, viu, irmãos? Nós não lemos ali toda a revista, porque senão ia ficar muito longa a live. Então nós fazemos um resumo. Então vamos lá, irmãos. Aqui fala de uma viagem, e essa viagem que o apóstolo Paulo fez, ela foi por revelação. E aqui eu destaquei revelação, porque sempre que nós aprendemos essas lições bíblicas, nós queremos também aplicar essas lições na nossa vida prática. Todas essas lições que nós aprendemos é para nós aplicarmos nos dias de hoje. Não adianta a gente só aprender no que aconteceu naquela época. Nós temos que saber como que nós vamos aplicar todas essas lições na nossa vida hoje, para que a nossa vida seja abençoada por Deus através dos princípios da palavra. Então aqui diz que Paulo ele recebeu uma revelação, e através dessa revelação ele tomou a decisão de voltar a Jerusalém. E por que eu destaquei isso? Eu destaquei, irmãos, porque todos nós também temos que viver, temos que andar por revelação de Deus. Nós precisamos da direção do Senhor, para que a gente erre cada vez menos. Nós precisamos ser guiados por Deus. Nós precisamos da revelação de Deus para nós tomarmos as nossas decisões corretas. O que nós vemos de pessoas tomando decisões erradas por falta de revelação, por falta de uma direção, por falta de oração, irmãos, não está no gibi. E falta de direção é falta de oração. Todas as vezes que nós oramos a Deus e nós aguardamos a direção, a resposta com paciência, irmãos, Deus ele vai nos guiar para a direção certa, para a direção correta. A nossa vida ela gira em torno de escolhas. A nossa vida gira em torno de decisões que nós temos que tomar todos os dias. E para tomarmos a decisão correta, precisamos da revelação de Deus. Veja que o apóstolo Paulo ele teve essa revelação e ele tomou a decisão correta, irmãos, de ir para onde Deus estava mandando. E com isso, eu já quero aqui trazer a primeira referência que nós vamos ler juntos hoje, que está aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito, com letra maiúscula, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós temos que entender isso. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Que todos nós possamos ser sempre guiados por Deus, para que a gente venha tomar as nossas decisões certas. Amém, irmãos? Mas para isso é necessário muita oração. Para isso é necessário muita comunhão. A comunhão, ela traz a direção. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar e nós vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2 diz: objetivo da reunião. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos.
ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então aqui nós vemos, irmãos, alguns objetivos dessa viagem, dessa missão que o apóstolo Paulo recebeu por revelação. E aqui nós vemos que o primeiro objetivo foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. E ali ele aproveitou a ocasião para expor o evangelho, ou seja, para pregar o evangelho de Deus, para ensinar o evangelho de Deus. E nós vemos que ele fez tudo isso em obediência a uma ordem divina. Então aqui nós vemos 3 princípios que eu e você temos que praticar na nossa vida ministerial. 3 objetivos que nós temos que praticar na nossa caminhada cristã, irmãos. Esses 3 princípios que nós devemos praticar. Os 3 princípios são ensino, que é a pregação do evangelho, né? O apóstolo Paulo, ele foi pregar o evangelho também, ele aproveitou a ocasião para pregar o evangelho. Então, primeiro princípio, ensino. Segundo princípio, obras. As obras que nós temos que praticar. Porque ele foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. E aí eu pergunto, irmãos, tem como nós sermos cristãos sem praticar obras? Tem como nós sermos cristãos, irmãos, sem praticar as boas obras que Deus nos ensina a praticar? Porque muitas vezes a pessoa se identifica como cristão, mas tem como cristão ser cristão sem praticar obras? Uma coisa que nós temos que deixar muito claro, né? Nós não somos salvos por obras. Aliás, uma das heresias que o judaísmo pregava era essa. É dizer que as obras da lei é que justificavam. É dizer que para sermos salvos, para sermos justificados, nós teríamos ali que ser justificados pelas obras da lei. Isso era uma heresia. Isso era uma heresia e ainda é. Quem prega salvação por obras está pregando heresia. Então nós não somos salvos pelas obras. Mas nós temos que entender, irmãos, que nós somos salvos para as obras. Eu vou trazer isso na palavra do Senhor. Olha só, vamos ler este texto aqui e aí nós vamos entender melhor. Olha só, esse texto aqui é esclarecedor. Olha o que diz esse texto. É Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10 que eu vou ler aqui. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça, que está muito claro, né? Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, para que ninguém ali conta vantagem, eu fui salvo porque eu sou bom, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não. A nossa salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, aí a pessoa pode perguntar: pastor, mas já que nossa salvação não vem das obras, então eu não preciso praticar obras nenhuma? Eu não preciso fazer nada no reino de Deus? A salvação não é por obras. É só eu crer, é só eu ter fé. Só que a Bíblia fala, né, irmãos, que a fé sem obras, ela é morta por si só. Então olha só o que diz o versículo 10. Versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então olha só o que diz aqui em Efésios 2, versículo 10, irmãos. Nós somos feituras de Deus. Feitura, em grego, vem do grego ali poema. E poema, sabe o que significa? É justamente isso que você pensou. Poema significa poema. Nós somos um poema de Deus, irmãos. Então nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. E aqui diz para que nós fomos criados. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui esclarece tudo, irmãos. Nós fomos criados para as boas obras. Então não existe cristianismo sem obras. Amém? Que fique bem claro para todos nós. Não existe cristianismo sem obras. Então a pessoa que diz que é cristão, mas não pratica as obras, irmãos, ela não está realmente vivendo o cristianismo. Ela não está sendo cristã. Se identifica como cristão, mas não pratica as boas obras, irmãos, está vivendo um falso evangelho. E aqui nós vamos aprender que o apóstolo Paulo ele pegou muito duro. O apóstolo Paulo ele foi muito duro e ele foi muito pesado quando ele disse
que aquele que pregar outro evangelho que seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Que seja amaldiçoado aquele que está pregando outro evangelho, que está ensinando outro evangelho. Eu entendo, irmãos, que aqueles que ensinam outro evangelho, pregam outro evangelho, ou tentam viver outro evangelho, irmãos, ainda não saiu da maldição. Existe a maldição da lei e existe a maldição do pecado também. O apóstolo Paulo ele deixou bem claro que qualquer outro evangelho ensinado ou vivido é anátema, ou seja, é amaldiçoado. Então aqui diz, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para quê? Para que nós andássemos nelas. Então Deus ele preparou as boas obras, irmãos, para que todos nós, como cristãos, andássemos nelas. Amém? Então, cristão, não tem como o cristão viver o cristianismo sem praticar as boas obras. Como eu falei no começo, nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as obras. Glória a Deus. As obras não são a causa da nossa salvação, mas as obras são a evidência da nossa salvação. Amém? Glória a Deus. As obras são frutos da nossa salvação. Dito isso, podemos avançar e nós vamos aqui para o subtópico 3. Subtópico 3, só uma pausinha aqui, né, para me lembrar de novo para os irmãos. Irmãos, nós estamos fazendo o estudo bíblico hoje, na quarta-feira, porque ontem deu um problema no computador. Mas o estudo bíblico vai continuar todas as terças-feiras, se Deus quiser, amém? E aí eu peço oração para os irmãos, para que não venha, né, nenhum impedimento no dia dos estudos bíblicos também, porque às vezes tem as lutas espirituais aí, né, do estudo bíblico também. Então vamos lá. Vamos lá, subtópico 3. Tito e a circuncisão. Nossa missionária Rita de Cássia está aí também, né? Deus abençoe a missionária Rita e toda a família em nome de Jesus. Olha só, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, está lá em Atos capítulo 4, versículo 36. E seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Irmãos, agora imagine a confusão. Olha só, Barnabé era judeu. Agora você imagine, irmãos, como que era difícil na época, né, para os judeus aceitarem que os cristãos não deviam ali adotar as práticas judaicas. Não era fácil para os judeus, não. Na cabeça dos judeus, todos os cristãos deveriam adotar as mesmas práticas que eles. Agora imagine, irmãos, a missão de Paulo. Como que foi a missão de Paulo, né? Paulo ele foi levantado para pregar para os gentios, para ensinar os gentios. Pedro, nós vamos aprender daqui a pouquinho também, Pedro ele foi chamado para os judeus, mas Paulo ele foi chamado para os gentios. Lembrando que gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Agora imagine na cabeça do judeu aceitar isso, que os gentios não deviam ali adotar as mesmas práticas que eles. Então, no tempo dos judeus existia a circuncisão. Pastor William, o que era a circuncisão? Circuncisão, irmãos, era uma prática que os judeus tinham, de que quando os judeus tinham ali 8 dias de idade, eles tinham que se apresentar no templo e eles tinham que ser circuncidados. Circuncisão era ali uma operação, né, que eles faziam no seu órgão íntimo dos homens, né, na sua genitália, no seu órgão íntimo. Era ali como se fosse ali uma cirurgia. Eles cortavam ali um pedaço, né, irmãos? Isso era uma marca da aliança de Deus com o povo judeu. Era uma prática judaica. Era uma marca e foi uma ordenança de Deus, né, na lei de Moisés. Foi uma ordenança, irmãos, do tempo da lei de Moisés. Os judeus eles tinham que circuncidar. Fazer ali essa pequena cirurgia, né, irmãos? Esse pequeno corte ali. E doía muito, que era feito ali com objetos cortantes. Era feito ali com objetos, né? Com pedras cortantes ou com pedaços de metal. Era algo ali dolorido, irmãos. Eles não conseguiam nem andar. Tem até uma história ali dos filhos de Jacó, né? Que ali a irmã deles ali foi violentada.
E ali, quando foi violentada ali, eles enganaram o povo ali daquela tribo que violentou a irmã deles, né? Enganaram ali aquele povo ali, disseram que todos tinham que circuncidar para eles fazerem um acordo ali. Quando eles se circuncidaram, aí eles ficaram ali sem conseguir, né, lutar, e ali vieram os irmãos de Jacó e mataram a todos, porque eles estavam debilitados. Então era algo muito dolorido, era algo que doía muito, mas era ali, irmãos, algo que os judeus faziam para marcar a aliança que eles tinham com Deus. Era uma prática deles. Então os judeus, eles eram todos circuncidados, mas os gentios não. E ali Tito foi com o apóstolo Paulo. Quando Tito foi para essa reunião com o apóstolo Paulo correu risco de ter confusão, risco de ter até briga ali, irmãos. E os judeus queriam circuncidar Tito. Falavam, não, ele também, para fazer parte do povo de Deus, tem que circuncidar. E nós vamos aprender aqui que Paulo, ele não aceitou isso de maneira nenhuma. Ou seja, Paulo, irmãos, ele não abriu mão de ensinar o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho de Cristo, irmãos. Ele correu até mesmo risco, mas ele não desistiu de ensinar o verdadeiro evangelho. Isso nos ensina algo também que nós devemos adotar e praticar nas nossas vidas, irmãos. Nós não podemos abrir mão de ensinar o verdadeiro evangelho. Mesmo que a gente corra riscos. Paulo correu riscos. Mesmo que a gente corra risco, nós não podemos abrir mão de ensinar o verdadeiro evangelho, irmãos. Hoje em dia ainda está tranquilo. Nós vivemos no Brasil, hoje em dia ainda está tranquilo para pregar o evangelho e ensinar o evangelho. Mas já pensou, irmão, se começar uma perseguição tão grande, uma perseguição tão gigantesca, que ali as pessoas vão querer que a gente negue o evangelho? E aí? Se nos pressionarem a negar o evangelho, se a gente correr risco de morte para negar o evangelho, o que nós vamos fazer? Nós vamos negar o evangelho, nós vamos negar a nossa fé, ou nós vamos aceitar correr riscos? O apóstolo Paulo, ele sempre aceitou correr esses riscos. Amém? Então nós vamos aqui avançar. Então veja que nessa reunião o apóstolo Paulo foi correndo riscos, porque ele levou Tito, e Tito, ele era grego, ele não era circuncidado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o tópico 2, para nós aprendermos mais. A tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, e isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Então olha só frisando aqui. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Ou seja, Paulo já tinha ensinado os irmãos da Galácia. Paulo já tinha apresentado o verdadeiro evangelho para os irmãos da Galácia. Mas só foi Paulo dar uma saidinha. Aí o que os cristãos da Galácia fizeram, irmãos? Eles já voltaram para as velhas práticas. Para as práticas judaizantes, irmãos. Eles já voltaram a viver outro evangelho, que na verdade esse outro evangelho é um falso evangelho. E aí o apóstolo Paulo, ele ficou estarrecido com a rapidez com que aquele povo desviou. Isso também nos traz um ensinamento prático, irmãos. Um ensinamento, irmãos, que se a gente não viver fundamentado na palavra, firmado no evangelho, irmãos, nós podemos nos desviar de uma maneira muito rápida. Às vezes nós vemos isso acontecendo nos dias atuais. Pessoas que se desviam muito rápido. A pessoa recebe o ensinamento, a pessoa recebe a palavra, a pessoa começa a aprender o verdadeiro evangelho, mas rapidamente se desvia. Quando o pastor ali está presente, ensinando, quando a pessoa está indo para a igreja, quando a pessoa está ouvindo as pregações, amém, a pessoa está ali, né, andando no evangelho. Mas é só a pessoa passar um dia, passar uma semana, passar um mês sem ir para a igreja, sem ler a Bíblia, sem ouvir pregações, sem estar em comunhão, a pessoa rapidamente desvia. Isso aconteceu com aqueles cristãos naquela época. E pode acontecer nos dias atuais também, irmãos. Porque rapidamente, essa pessoa, quando deixa de ouvir homens de Deus, essa pessoa fatalmente vai ouvir o quê? Vai ouvir o ímpio.
vai ouvir pessoas do mundo, pode ouvir também falsos profetas, às vezes vai procurar ali palavras agradáveis na internet e vai querer ouvir só aquilo que agrada o ouvido dela. Essa pessoa, ela vai se desviar rapidamente, vai começar a ouvir heresias. Assim como existiam os judaizantes naquela época, hoje em dia existe também aqueles que são enganadores, os falsos profetas, falsos pastores e falsos mestres. Então, se a pessoa parar de ouvir o verdadeiro evangelho, essa pessoa corre o risco de se desviar rapidamente. E o apóstolo Paulo ficou estarrecido. E aqui nós temos essa passagem de Gálatas 1:6, que eu vou ler aqui com os irmãos. Olha só como é que aconteceu naquela época. Gálatas 1, versículo 6 em diante. É o que diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7 diz assim, ó: o qual não é outro, mas há algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, olha só como é que foi sério isso. O apóstolo Paulo ficou admirado com a rapidez com que aqueles irmãos tinham se desviado. E por que eles se desviaram com tanta rapidez? Porque haviam pessoas que inquietavam, que perturbavam aquelas pessoas com outro evangelho, que na verdade não é outro, mas é um falso evangelho, porque evangelho só existe um. Então era um falso evangelho. Então veja, irmão, se você parar de ouvir homens e mulheres de Deus, fatalmente o diabo ele já vai ali providenciar rapidamente pessoas para deturpar a sua fé. Você vai começar a ouvir o ímpio, o conselho do ímpio, ou enganadores da fé também. Então tem pessoas que desviam muito rápido por parar de frequentar uma igreja bíblica, por parar de ouvir pregações bíblicas, por parar de ter comunhão, por parar de ler a Bíblia, de estudar a palavra do Senhor, rapidamente se desviam. Irmãos, as pessoas que não vão se desviar são as pessoas que permanecem firmes no ensinamento da palavra. É como esse estudo bíblico aqui, irmãos. Talvez esse estudo bíblico não alcance uma quantidade muito grande de pessoas. Mas mesmo que alcance uma quantidade pequena de pessoas, essa quantidade pequena de pessoas que continuarem firmadas no estudo e na palavra, não vão ser enganadas. Não vão se desviar facilmente. Então, melhor do que quantidade é a qualidade daqueles que aprendem o evangelho da salvação. O evangelho verdadeiro, aquele evangelho que não é falso. Porque é melhor ter poucas pessoas entrando pela porta estreita do que milhares de pessoas entrando pela porta larga. Então, o mais importante que o apóstolo Paulo deu importância e que nós damos importância também é ensinar o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui passar para o subtópico 2. Subtópico 2 vai dizer quem eram os judaizantes. Então vamos lá. Quem eram os judaizantes? Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Olha só uma coisa importante. Os judeus, na época da lei de Moisés, eles realmente, irmãos, eles tinham que seguir a lei. Porque a lei era uma representação do que viria. A lei era uma ilustração do que viria, irmãos. Era uma figura. A lei era uma figura do que viria. O tempo de Moisés era o tempo da lei. Os judeus, eles realmente seguiam a lei de Moisés. Só que a lei apontava para aquele, irmãos, que iria cumprir toda a lei e ia nos capacitar a sermos salvos pela graça. O homem, ele nunca foi capaz e nunca seria capaz de cumprir toda a lei. O único que foi capaz de cumprir toda a lei foi Cristo Jesus. A Bíblia fala, o fim da lei é Cristo. Mas não fim no sentido de acabar com a lei, não é isso. Fim no sentido de finalidade. A finalidade da lei é Cristo.
Então Cristo veio, Cristo, ele praticou toda a lei, ele obedeceu toda a lei, ele era o único que era capaz de fazer isso, o único que foi capaz de fazer isso, e com isso Jesus Cristo, ele nos tornou aptos para sermos salvos pela graça. Ele cumpriu a lei, nós nunca conseguiríamos cumprir. E como ele cumpriu a lei, e pela nossa fé que nós temos nele, hoje em dia nós somos salvos pela graça. Ou seja, nós somos justificados pela graça. Nós não somos mais justificados pela lei. Hoje em dia, nós somos justificados pela graça. Glória a Deus. Eu quero ler aqui um texto para os irmãos. Que está lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Deixa eu colocar aqui, que eu não separei, mas eu vou colocar aqui rapidinho. Olha só, Hebreus, capítulo 8... Vamos lá para Hebreus. Tá aqui. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz aqui em Hebreus. O mouse aqui tá meio ruim, irmãos. Espera aí. O mouse aqui deu uma travada, mas vamos lá. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz aqui, vou colocar na tela aí para os irmãos. Diz o seguinte: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Olha só, irmãos, a lei de Deus hoje em dia não é mais em tábuas de pedras. A lei de Deus hoje em dia, ela está na nossa mente e no nosso coração. Deus já havia firmado a aliança com o povo de Israel naquele tempo. Ele falou, olha, vai chegar um momento que eu vou colocar minhas leis na sua mente e no seu coração. No seu entendimento e no seu coração. E essa aliança que Deus fez com o povo de Israel também serve para nós nos dias de hoje. Hoje em dia nós não seguimos leis que estão em tábuas de pedras, não. Hoje em dia a lei de Deus está na nossa mente e no nosso coração. Então o nosso relacionamento com Deus não está fundamentado em regras, não está fundamentado, na lei de Moisés. Hoje em dia o nosso relacionamento com Deus está fundamentado, irmãos, na comunhão e na intimidade que nós temos com Ele. A lei do Senhor, hoje em dia não precisa ninguém ficar nos ensinando regras. Por que ainda, irmãos, nós adotamos regras, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na sociedade e até na igreja? A igreja também tem regras, porque se não tiver, realmente a coisa desanda, vira bagunça. Só que o nosso relacionamento com Deus, irmãos, não pode estar ali dependendo é a melhor palavra, não pode estar dependendo de regras. Tem que depender da nossa comunhão. Porque senão, irmãos, não vai passar de uma coisa superficial. Já pensou a gente basear o nosso relacionamento com Deus só em obediência a regras? Ah, eu tenho um relacionamento com Deus porque eu obedeço certo ritual, aquele ritual, esse ritual. É porque eu vou no culto, é porque eu dizimo, é porque eu faço isso, é porque eu faço aquilo. Não, irmãos. Tudo isso também acompanha. Mas o nosso relacionamento com Deus está baseado na intimidade que nós temos que ter com Ele. Nós não podemos depender de regras para termos um relacionamento com Ele. Porque tem muitas pessoas que são muito boas para cumprir regras. Cumprem regras, são até obedientes, cumprem ali as regras tudo certinho. Mas será que está tendo intimidade? Será que está tendo uma comunhão? Será que realmente está experimentando do poder de Deus, irmãos? Da intimidade e da comunhão de Deus nas suas vidas? Então é isso que é o mais importante, é a intimidade e não regras. Amém? Glória a Deus? E os judaizantes, eles estavam pregando isso, que as pessoas tinham que ali cumprir rituais, cumprir regras para ser separados por Deus. E Paulo ali estava querendo ensinar, não, hoje em dia nós vivemos é pela graça. Não é por regras, mas é por graça. É por comunhão, é por fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Era isso que o apóstolo Paulo tinha que tirar da cabeça daquele povo, mas não foi fácil. Agora, olha só no subtópico 3, onde diz: o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes.
Então não foi fácil, irmãos. Não foi fácil o apóstolo Paulo ensinar o evangelho ali para os gentios e convencer os judeus que os gentios não poderiam ali, não deveriam adotar as mesmas práticas dos judeus. Não foi fácil, irmãos. É por isso que a Bíblia nos ensina, né? Não tem como você remendar uma roupa nova com remendo velho, né? Se você for remendar uma roupa nova com remendo velho, vai se rasgar, né? E se você for colocar vinho novo em odre velho, o odre vai se arrebentar também. Sabe por quê, irmãos? Nós temos muita tendência a resistir ao novo. Muitas vezes nós ficamos presos a tradições do passado, a culturas do passado, a ensinamentos do passado, e nós temos muita tendência a resistir ao novo. Jesus Cristo, ele veio adotar a nova aliança. E foi muito difícil ali os judeus entenderem isso, irmãos. E ali eles queriam porque queriam que os gentios, que os cristãos vivessem ainda as coisas antigas da lei de Moisés. Até mesmo Pedro, irmãos, estava dando trabalho ali para o apóstolo Paulo. E vai chegar um momento que o apóstolo Paulo repreendeu Pedro na cara. Tem uma tradução da Bíblia que diz isso, né? O apóstolo Paulo repreendeu Pedro na cara. O apóstolo Paulo não teve medo, né, de repreender Pedro, não. Olha só, colocar aí na sua tela esse versículo onde diz isso, onde relata isso. Olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e que diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha só, irmãos. Então o que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo, quando ele foi nessa reunião, ele observou algo. Ele observou que Pedro, ele era judeu, mas ele estava vivendo como gentil. Ele não estava mais ali adotando as práticas judaicas, ele estava vivendo como gentil. Ele queria as benesses, né, de viver como gentil, mas ele estava querendo obrigar os gentios, ensinar os gentios a viver como judeu. Aí sabe o que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo deu uma bronca em Pedro. O apóstolo Paulo puxou a orelha de Pedro, irmãos. O apóstolo Paulo, ele falou: Pedro, como que você é judeu e vive como gentil e quer ensinar os gentios a viverem como judeus? Então é como se o apóstolo Pedro estivesse sendo ali hipócrita, né? Ele vivia como gentil, mas queria que os gentios vivessem como judeus. Então o apóstolo Paulo repreendeu Pedro por causa disso. Glória a Deus, irmãos. Então vamos continuar aqui, porque o último tópico, irmãos, que é o tópico 3, vai falar sobre os dias atuais. Porque você pode pensar: Pastor William, mas você citou muitos dias antigos, você citou muitos dias da igreja primitiva, mas os dias atuais? Isso aí que você está ensinando, isso aí era nos tempos antigos. Os judaizantes só existiam nos tempos antigos, hoje em dia não existe mais. Aí eu te pergunto: será que não existe mais, irmãos? Será que não existe? Olha só o tópico 3 o que vai dizer: a tendência judaizante hoje. O mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Quero perguntar para os irmãos, que os irmãos estão tão quietinhos aí nos comentários. Quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos interagirem também. Os irmãos acreditam, sim ou não, que hoje em dia ainda existe judaísmo nas igrejas cristãs, irmãos? Quem acredita que ainda existe judaísmo na igreja cristã, digite sim. E quem acredita que não existe judaísmo na igreja, digite não. Só para os irmãos participarem aí também, interagirem, irmãos, movimentar a live aí. Mas também porque é importante, né? Para a gente memorizar algo, para a gente aprender algo, é muito importante também quando nós fazemos questionamentos a nós mesmos, né? Então, se você acredita que o judaísmo ainda existe na igreja cristã, digite sim. Se você acredita que não existe mais, não, pastor, esse negócio de judaísmo aí, isso aí já acabou, só foi no tempo ali dos judeus, da igreja primitiva, isso não existe mais. Quem acredita que não existe mais, digite não.
Amém? E aqui os irmãos vão respondendo aí. Olha só, o Pedro acredita que sim, minha esposa acredita que sim, a Júlia acredita que sim, né? Nossa irmã Rita também acredita que sim, então os irmãos estão inteirados, né? Os irmãos aí estão acreditando que sim. E aí, irmãos? Irmãos Marina também acredita que sim, né? Então nós vamos responder agora. Uma coisa importante, Maria Alice também que sim, né? Uma coisa importante, ó. O evangelho é só um. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar o evangelho da incircuncisão. Da circuncisão. Perdão, vamos voltar de novo. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar o evangelho da circuncisão. Da incircuncisão, até eu estou me confundindo. Perdão, vamos lá de novo. O apóstolo Paulo, agora vai. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar o evangelho da incircuncisão. Ou seja, ele foi chamado para pregar o evangelho para os gentios, que não precisava se circuncidar, não precisava adotar práticas judaicas. Diaconisa Daniele também respondeu, né, que existe sim em algumas congregações. É isso mesmo. Diaconisa Daniele, né, deu uma resposta aqui mais completa, né? Existe sim em algumas congregações. E nós vamos entender como que ainda existe em algumas congregações. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, o evangelho da incircuncisão. O apóstolo Pedro foi chamado para pregar o evangelho da circuncisão, ou seja, para os judeus. Mas, irmãos, o evangelho é o mesmo. Tanto o evangelho da incircuncisão como o evangelho da circuncisão é o mesmo evangelho. Amém? A diferença é que Pedro foi chamado para os judeus, e o apóstolo Paulo foi chamado por revelação para os gentios, aqueles que não eram judeus. Tanto que ele levou Tito, né, que Tito era grego, ele levou Tito para essa reunião que teve. Amém? Dito isso, vamos aqui avançar para um ponto importante da lição, que nós vamos aprender como que existe o judaísmo ainda nos dias de hoje. Olha só o subtópico 2, diz assim: o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Ou seja, irmãos, eles colocavam, nosso irmão jesuíno também acredita que sim, né? Eles colocavam a lei, eles colocavam também a lei, né, como requisito para a salvação. Então, quando colocava a lei, irmãos, anulava a obra de Cristo na cruz. Porque nós não somos salvos pelas obras da lei. Uma coisa nós temos que entender: nós não somos salvos pelas obras da lei. A lei, ela veio, o apóstolo Paulo disse isso, a lei ela veio para nos mostrar o nosso pecado, para mostrar o tanto que nós éramos pecadores e como que a gente nunca ia conseguir nos salvar praticando obras da lei. Porque o apóstolo Paulo, ele falou, né, eu não saberia o que era cobiça se a lei não me dissesse o que era cobiça. Então a lei veio para apontar o nosso pecado, mas não para resolver o problema do nosso pecado, irmãos. Porque nós nunca conseguimos e nunca iríamos conseguir praticar as obras da lei por perfeição. Aí alguém pode perguntar: pastor William, então quer dizer que a lei era má? Porque a lei não salvava, a lei era má? Não, a lei era boa. Quem é mau é o ser humano, né? Nós é que somos maus, irmãos. A lei sempre de Deus sempre foi boa. Só que nós nunca conseguiríamos cumprir ela. Então aqui completando, ó, diz assim: era de fato outro evangelho, por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala: qualquer um que pregar outro evangelho seja considerado anátema. Todos esses falsos profetas, irmãos, todas as heresias, porque a heresia existe de duas maneiras. Heresias pode ser por ignorância, por não conhecimento da palavra, ou a heresia pode ser por má intenção realmente de enganar, irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele falou que todas essas heresias, seitas, tudo aquilo que deturpa o evangelho é considerado maldição, anátema. Por isso é o perigo da gente não conhecer o evangelho de Cristo da maneira correta. E aqui no finalzinho diz: na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só ver aqui assim. Então, irmãos, estamos falando aqui dos judaizantes, então nós já vamos aqui para o último tópico e nós vamos falar de algumas práticas judaicas hoje e já estamos encerrando. Quais as práticas judaicas que existem ainda hoje em dia no meio da igreja?
Olha só. Subtópico 3. As práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente, não é só isso, mas basicamente, um resumo aqui, ó. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, essa palavra eu não sei falar direito, né? Mas é um termo hebraico, né? A observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. Ou seja, a guarda do sábado e aquela questão também, o cristão não pode comer isso, o cristão não pode comer aquilo, o cristão não pode comer carne de porco. Algumas ordenanças que existiam ali no tempo dos judeus daquela época. Hoje em dia, irmãos, não existe isso. Certa vez, Pedro ele teve uma visão, né, de vários animais descendo dos céus, né, vários animais dentro de um lençol enorme. Ele teve essa visão de um lençol enorme e ali tinha vários animais dentro. E ali, Deus ele falou para Pedro, Pedro, mata e come. Pedro na hora resistiu. Não, mestre, eu não posso comer, ali tem animais impuros. Tinha vários animais ali, inclusive animais que eram considerados impuros. Aí veio uma ordem de Deus falando assim, Pedro, mata e come. Pedro falou, não senhor, não posso, é animais impuros, não posso. Ali Deus ele já queria ensinar, depois Pedro foi para a casa de Cornélio, né? E ali Pedro viu Cornélio sendo batizado no Espírito Santo. Cornélio também não fazia parte do povo judeu, era gentil, mas foi batizado com o Espírito Santo. O que Deus estava querendo mostrar ali para Pedro, que não existia mais isso de animais impuros, animais puros, né, animais impuros, não existia mais essas coisas. A única coisa que a Bíblia ainda nos ensina hoje em dia é a gente não tomar sangue dos animais, porque é no sangue que existe a vida. Agora a questão de carne de porco, essa questão dessas coisas aí, irmãos, hoje em dia já não existe mais isso. Hoje em dia, a lei de Deus é uma lei espiritual, não mais uma lei baseada em rituais. Hoje em dia não existe mais sacrifício de animais. Hoje em dia o sacrifício foi Jesus, mas hoje em dia nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo. O sacrifício que agrada a Deus agora não são mais animais mortos, não são mais sacrifícios mortos, mas o sacrifício vivo, que é apresentar o nosso corpo, que é o nosso culto racional a Deus. Amém? Então vamos lá continuar aqui, ó. Então, observância do sábado, observância de regras dietéticas, né? Ou seja, comidas. E aqui continua, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar. Shofar é aquele chifre enorme, né? Que faz ali aquele barulho de trombeta. Trompa, geralmente feito de chifre de carneiro. O uso do talit. Talit é um manto, né? O manto ou um chale usado para orações. E o uso do kippah. Kippah, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Kippah é aquele chapéuzinho, né, que os judeus usam na cabeça. E aqui, ó, dois tópicos aqui. Letra A. Os judeus... Depois eu leio esse finalzinho, irmão. Só uma coisa aqui interessante da gente falar. Já estamos aqui caminhando para o final, mas é importante nós falarmos algo interessante. Então, irmãos, roupas que os judeus usavam. Hoje em dia os cristãos não precisam mais disso. E aí eu quero trazer aqui alguns exemplos de algumas práticas. Irmãos, pano de saco. Eu respeito a fé de cada um, o propósito de cada um, né? O entendimento de cada um a gente respeita. Nós não estamos aqui para desfazer de ninguém, da fé de cada um. Mas, irmãos, essa questão de pano de saco, hoje em dia, é uma prática que não necessita mais na igreja de Cristo. O cristão não precisa mais ficar andando com pano de saco. Pastor, estou me sacrificando. A Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Na graça, nós vivemos por obediência, não por sacrifício, irmãos. Existe sim os propósitos de oração, existe, a gente respeita. Mas, irmãos, questão de pano de saco, isso eram os judeus que usavam, o cristão não precisa mais disso. Às vezes a pessoa usa pano de saco por dois motivos. Às vezes usa um pano de saco para se mostrar mais espiritual, para dizer que é espiritual, para se mostrar mais espiritual, ou talvez usa pano de saco também por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né? Então tudo isso é resolvido com o ensino da palavra. Então essa questão de pano de saco não precisa mais, irmãos, usar. Tem gente que usa ali aqueles chales judeus, né? Bota um chale ali, um cachecol, umas coisas judaicas. Isso não precisa mais, irmãos. Isso é invenção do homem. Às vezes é meninice, às vezes é criancice. Isso é coisa de homem. A igreja não precisa mais disso, de nada disso. Guarda do sábado. Não tem seitas aí que pregam a guarda do sábado? Diz que quem não guardar o sábado não vai ser salvo? Não é igreja? Isso aí é heresia, irmãos. Isso é anátema. Porque nós não somos salvos por obras. Se nós fôssemos salvos por guardar o sábado,
Isso estava querendo dizer que nós éramos salvos por obras. Tem pessoas que falam, se não der o dízimo vai pro inferno. Não. Eu acredito que se não der o dízimo, né, vai ter ali um devorador, né, vai ter algo ali entrando nas finanças, mas não tem nada a ver com salvação, irmãos. Questão de dízimo, oferta, não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com bênçãos financeiras nessa terra, mas com salvação não. Porque o que compra a nossa salvação não é dinheiro, não é dízimo. O que compra a nossa salvação é o preciosíssimo sangue de Jesus. Então essas coisas não podem ter mais no meio do povo de Deus. Tem igrejas que adotam objetos, ficam ali adotando objetos, transferem a fé da pessoa, direcionam a fé da pessoa para objetos. Por exemplo, eu já vi essas práticas na igreja, né? Olha, estamos aqui numa campanha de oração, é a campanha do candelabro. Tem aqui esse candelabro, você dá R$30 aqui, você leva esse candelabro para sua casa e aí Deus vai te abençoar. Irmãos, isso é heresia, isso é anátema. Candelabro, aqueles objetozinhos, né? Irmãos, candelabro servia ali para segurar velas, para iluminar. Então, eu já participei de campanhas assim, que eu não tinha entendimento de nada. Ah, você dá R$30 ou R$50 ou R$20, leva esse candelabro para sua casa e Deus vai te abençoar. Olha só, irmãos, está direcionando a fé da pessoa para um objeto. Está tirando a fé que a pessoa tem que ter na figura de Cristo, na pessoa de Cristo, e direcionando essa fé para um objeto. Isso é anátema, isso é maldito. Isso é um outro evangelho, é um falso evangelho. Objetos ungidos, isso não existe. Nossa fé só é numa pessoa, em Cristo, não em objetos. Isso não precisa, isso é heresias. Infelizmente, muitas igrejas praticam ainda. Outra coisa, a Arca da Aliança. Tem igrejas que faz a réplica da Arca da Aliança ali, uma réplica enorme da Arca da Aliança. E fala, deposita aqui os seus pedidos na Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Irmãos, a Arca da Aliança, Deus até proibiu de fazer réplica, porque o povo começou a idolatrar a Arca da Aliança. O povo achava que só ia ser abençoado, que só ia vencer, que Deus só estaria com eles se eles estivessem com a Arca da Aliança. Começou a virar uma idolatria, porque a Arca da Aliança no Antigo Testamento realmente representava a presença de Deus. Mas depois o povo começou a idolatrar a Arca. Aí Deus proibiu o povo até mesmo de fazer réplica da Arca. Quer ver comigo? Vou te levar aqui em Jeremias. Olha só, vamos lá, vou colocar aqui na tela para você. Olha só, Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Olha o que vai dizer. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão e nem se fará outra. Olha, a Arca da Aliança não era para estar mais na nossa mente, não era para estar mais no nosso coração, não era para a gente ficar se lembrando, não era para a gente visitar e nem se fará outra. Tem uma tradução que diz, e nem se fará dela réplica. Não se fará réplica dela. Então veja, irmãos, Deus proibiu até mesmo de se fazer réplica da Arca da Aliança. E quantas igrejas ainda adotam esse negócio de Arca da Aliança? Às vezes faz ali arca em miniatura, dá para a pessoa levar para casa. Irmãos, tudo isso está desviando o foco da nossa fé. A nossa fé na nova aliança é simplesmente e unicamente na pessoa de Cristo e nada mais. Só para encerrar aqui rapidamente, um relato aqui. Certa vez também, irmãos, eu fui convidado, né, para levar umas pessoas ali numas consagrações que ia ter, consagrações de obreiro, numa igreja que ia ter. E eu fui nessa igreja, levei as pessoas e participei ali do culto. E eu estranhei bastante, irmãos. A igreja era a mesma coisa da gente estar vendo uma sinagoga. Tinha vários objetos ali que tinha antes nas sinagogas dos judeus. As pessoas se vestiam como os judeus de antigamente. As pessoas ali tinham o shofar, colocava óleo dentro do chifre do shofar, colocava óleo ungido ali dentro. As pessoas tinham a réplica da Arca da Aliança. Então tudo que os judeus praticavam, faziam, essa igreja estava adotando também. Foi aí que eu já tinha estudado sobre isso, já tinha lido sobre isso, e aí foi que eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer dizer com os judaizantes. Infelizmente, irmãos, essa igreja era uma igreja ainda judaizante. Todas as práticas judaicas tinham ali nessa igreja. Era uma igreja judaizante. Para você ver que nos dias atuais ainda existe isso. Então, irmãos, quando você vê ou quando te chamarem para participar de coisas assim, saiba que o evangelho não aprova isso. Saiba que o apóstolo Paulo considerou anátema.
Amém? Agora nós vamos aprender aqui uma última coisa, e essa coisa é muito importante também. Vamos lá. Porque você pode se perguntar, mas pastor William, mas e os judeus de hoje em dia? Os judeus que ainda praticam essas coisas, eles estão errados? Vamos aprender aqui na lição. Ó. Olha só. Vamos aprender aqui. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Vamos lá. Olha só. Deixa eu ler aqui tudo de novo. Aliás, vou ler aqui a partir daqui da segunda parte. Olha só, irmãos. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. E aqui vem um versículo, né? É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. 1 Coríntios 7, versículo 18. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. E a letra B, ó, os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7:20. O apóstolo Paulo ele respondeu essa pergunta também. Olha, o que é judeu messiânico? Judeu messiânico é aquele judeu que se converteu a Cristo. Simples. Judeu messiânico é o judeu que se converteu a Cristo. Ele ainda tem as suas culturas, as suas práticas, ele não precisa parar de praticar. Ele pode continuar praticando. Agora os não-judeus, os cristãos, irmãos, nós já herdamos a promessa de Deus sem precisar praticar essas coisas, sem precisar circuncidar. Então nós não precisamos nos judaizar. Amém? Não precisamos nos judaizar. Então qualquer outra coisa, qualquer outra prática está errada, irmãos. Não combina com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não aprova. Amém? Creio que ficou bem claro aqui, então nós já vamos para a conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava um engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária de seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Olha só, colocando remendo novo em pano velho. A Bíblia fala que nós não podemos remendar uma roupa nova, né, com um remendo velho, mas no caso do cristianismo é colocar remendo novo. Se o cristianismo se judaizar, é colocar remendo novo em pano velho. Algo que Deus já trouxe novidade de vida e a gente querendo voltar para coisas que não são eficazes mais nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, Jesus Cristo, ele nos chamou para a liberdade da graça. A liberdade da graça não é liberdade para pecar, para tocar o horror, não, irmãos. A liberdade da graça é não precisar mais de rituais da lei de Moisés, rituais judaicos, de rituais, irmãos, para termos relacionamento com Deus, não. Não precisamos mais disso. É só a gente estar aos pés de Jesus que nós vamos experimentar de toda a graça de Deus. Você não precisa de objeto ungido para ser curado. Eu posso ministrar a cura daqui mesmo na sua vida. Você não precisa de nada. Não precisa de objeto. Amém? A prática do óleo ainda, lá em Tiago, né, dá respaldo. Fala para os presbíteros ungirem com óleo. Mas a oração da fé é que vai curar o doente. Não é o óleo. É a oração da fé que cura o doente. Então eu posso ministrar daqui mesmo. Você não precisa comprar nenhum objeto. Você não precisa pagar pela sua salvação. Você não precisa pagar pelas suas bênçãos. Não precisa de nada disso. Você só precisa crer em Jesus que você vai ser curado, liberto, salvo, transformado. Irmãos, você vai ter uma vida abençoada. Amém? Hoje passamos um pouquinho, né, 10 minutinhos a mais, mas foi necessário porque esse estudo aqui era bastante importante a gente entender isso. Então isso era uma heresia daquela época e ainda existe nos dias atuais. Amém? Esse foi o estudo de hoje, irmãos. Terça-feira que vem, se Deus quiser e permitir, vamos voltar para as terças-feiras, viu? Ontem foi um imprevisto que teve realmente, mas nós vamos voltar para as terças-feiras. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. E os irmãos orem para que todo impedimento caia por terra desse estudo. Amém, irmãos? Espero os irmãos aqui na terceira lição, terça-feira que vem. E a terceira lição tem como título A Encarnação do Verbo. Amém? A encarnação da palavra. Essa vai ser a terceira lição.
Te espero na próxima terça-feira. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu ministério, sua parentela. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. E quem crê, digita amém e graças a Deus, irmãos. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida e muito obrigado a todos que ficaram até agora. Deus te abençoe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar.